Beleza, então, pessoal. Hoje nós vamos falar de fisiologia renal. Antes da gente começar, só queria pontuar algumas coisas. Uma é que eu acho que a internet de todo mundo, ou da maioria, não está muito boa, né? Já reiniciei tudo aqui, estou conectado diretamente num cabo, mas naquela hora que eu estava comentando o artigo do Rogério, tinha dado algumas interferências. A gente acha que se eu falar um pouco mais devagar, talvez reduza bastante esse problema. Um outro ponto é que hoje a gente deu a sorte dos meus vizinhos estarem fazendo, sei lá, colocando quadro, alguma coisa assim, estão martelando às vezes. Então, se começar muito barulho, eu vou dar uma pausa rapidinho, espero passar e volto, tá ok? Mas não consigo muito mudar essa situação, não. Se tiverem alguma dúvida ou perceberem algum erro, alguma coisa que queiram falar, utilize o microfone, por favor. Meu celular está no mudo, eu não vou ver mensagens e tá tudo fechado aqui. Quando a gente apresenta no Google Meets, a gente fica só com a tela do PowerPoint na nossa frente, a gente não vê absolutamente nada. Beleza, vamos falar então de fisiologia renal, é um ponto do ME2 e hoje, e é um ponto meio complicado de falar alguns aspectos, porque, primeiro, tem uma variabilidade muito grande de conteúdo entre os livros. Quando eu tinha sugerido para vocês lerem o Baras, lá está relativamente ok. Não está tão superficial, por exemplo, quanto o Stoughton, de fisiologia, nem está indo tão aprofundado, sem muitas explicações, quanto o Miller. Eu realmente não achei o Miller muito didático. O Longnecker eu me embananei e nem achei direito onde estava isso no Longnecker. Às vezes, nesse livro de fisiologia renal, está dentro de ou avaliação de paciente com disfunção renal, ou, como por exemplo no BART, está junto do capítulo de anestesia para procedimentos urológicos ou urogenitais. E um outro ponto assim também dificultou é que não tem muito as figuras dos livros, principalmente de fisiologia, como o Berne e o Guyton, são boas, foram as que eu utilizei para a gente tentar estudar sobre o assunto, mas o ideal seria que tivessem animações. E mais no final, só que as animações eram muito grandes, com muita fala, não, acho que não seria muito didático de mostrar aqui. No final, eu deixei um link para vocês de umas explicações que tem no YouTube, onde a pessoa desenha no quadro. Então, ele vai desenhando a célula, ele vai desenhando os receptores, a sequência de entrada e saída de elétrons, que, vendo esse processo, né, de forma fluida, eu acho que facilita o entendimento. É um assunto extenso, bem extenso, e eu acho mais difícil de conversar sobre ele do que fisiologia pulmonar. Então, eu decidi separar em duas partes. A parte que nós vamos falar sobre hoje é o néfron, basicamente, o início e a parte básica de fisiologia renal. Depois, até por assim, dificuldade de você achar materiais nos livros textos, às vezes é mais fácil achar material disso sobre artigo, a gente discute sobre as aplicações práticas, assim, sobre o seu conhecimento, o que você tem que saber para aplicação prática anestésica, né? Interferência em excreção de drogas, aumento de meia-vida de certas drogas, como você fazer em casos de oligúria intraoperatória e por aí vai. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar mais do néfron, tá ok? Esse é o planejamento da aula, a gente vai falar do néfron, do glomérulo e da filtração glomerular, um pouquinho da autorregulação renal, que é um mecanismo muito mais complexo do que eu vou mencionar aqui. O túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o mecanismo de contracorrente, que é um aspecto muito importante para nós falarmos. O túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Então, começando no néfron e nos aspectos estruturais, nós primeiro temos que ir lá no aspecto anatômico renal, né? Então, são dois órgãos retroperitoneais. Deixa eu pegar meu mouse. Retroperitoneais. Vocês conseguem ver o meu mouse? Vocês estão vendo o meu mouse? Rafa ou doutora Cláudia? Eu acho que estão. Eu acho que vocês estão. Vamos acreditar que vocês estejam. Tá ok. Então, o rim.
ele é envolto por essa cápsula, né? Que aqui não está descrito, mas é a cápsula de Gerota que a gente descreve, né? Vocês têm o córtex renal. No córtex, um pouquinho mais aprofundado, depois do córtex, nós temos a medula renal. Dentro da medula renal, nós temos as pirâmides renais, que vão se intercalando dentro da medula renal. Então, você tem uma pirâmide renal aqui, uma pirâmide renal aqui. Essas são nas pirâmides renais, né? Onde nós vamos encontrar a nossa unidade funcional renal, que é o néfron, que nós vamos falar mais para frente com detalhe. Eles desembocam na papila. Essas papilas, elas se unem para formar o cálice maior, e os diversos cálices maiores vão se reformando para formar a pelve renal, que vai desembocar a urina na uretra e levar a urina até a bexiga. Do aspecto da irrigação sanguínea, é importante nós lembrarmos que o rim recebe de 20 a 25% do débito cardíaco. Apesar do seu proporcional ser muito pequeno em relação ao restante do organismo, ele recebe 20 a 25% do débito cardíaco. E as artérias que vão irrigar o néfron, então nós temos aqui o néfron, né, elas começam lá na pontinha da pirâmide renal, né, lá por dentro da medula, através das veias e artérias interlobulares, até se tornar as veias e artérias arqueadas, e a partir das veias e artérias arqueadas que elas vão dar origem às veias e artérias interlobulares, que a partir dessas artérias interlobulares que nós teremos a arteríola aferente, que vai gerar o nosso glomérulo, né? E essa daqui é uma imagem esquemática do néfron, que todos vocês já devem estar familiarizados, mas nós vamos ter que rever passo a passo, que às vezes não sei qual o nível de cada um, então vamos bem passo a passo mesmo, para a gente sair com o mesmo nível dessa aula. Aquela artéria aferente que estava vindo daquela figura anterior, ela forma um emaranhado capilar, que é esse daqui, que é o nosso glomérulo, né? E ele é envolto pela cápsula de Bowman, que a gente vai falar mais para frente da importância da cápsula de Bowman e da sua estrutura na filtração glomerular. Então, o néfron vai ser formado, né, pela cápsula de Bowman, por esse túbulo contorcido proximal, que nós estamos vendo aqui. Esse túbulo contorcido proximal, ele vai mais profundamente na medula renal, dando origem à alça de Henle, tanto a via descendente da alça de Henle quanto a via ascendente da alça de Henle. Voltando mais para a parte cortical do rim, ele vai dar origem ao túbulo contorcido distal. E esse túbulo contorcido distal, ele tem uma proximidade anatômica muito grande com o glomérulo, onde ele vai formar o aparelho justaglomerular justamente por estar perto do glomérulo. E esse aparelho justaglomerular que está aqui no túbulo contorcido distal e bem próximo ao nosso glomérulo, ele tem células muito específicas, muito especializadas, que constituem a mácula densa e vão participar de forma muito ativa na autorregulação renal. Continuando esse túbulo distal, ele vai dar origem ao ducto coletor, e esse ducto coletor ele começa a descer lá na medula e começa a se unir a outros ductos coletores oriundos de outros néfrons. O rim, ele apresenta aproximadamente de 1 a 1,2 milhões de néfrons. Então, no total, contabilizando os dois rins, nós temos de 2 a 2,4 milhões de néfrons. E apesar de ser um número muito grande, é interessante que o néfron, pela sua estrutura e modo de funcionamento, ele consegue aumentar ou reduzir a sua atividade de filtração, excreção, reabsorção. Então, apesar de nós termos uma quantidade muito grande de néfrons, quando nós temos, mesmo tendo uma perda considerável desses néfrons, mesmo você perdendo 20, 25, 30% desses néfrons, os outros, os que sobraram, conseguem compensar, aumentando a sua atividade de filtração, de reabsorção e compensam a função renal como um todo. Vendo agora um pouco mais
a relação intrínseca entre o sistema vascular e o néfron em si, nós vemos que é uma estrutura bem perto, né? Bem perto da irrigação arterial e venosa, né? Então, nós tínhamos visto a artéria arqueada aqui, que tinha dado origem às artérias interlobulares, e a partir daí saem as artérias aferentes, as arteríolas aferentes, que num sistema muito interessante, bem típico do rim, uma arteríola, ela forma um glomérulo, né, um emaranhado, e logo depois continua com uma arteríola. E essa arteríola, ela vai nutrir, fornecer os nutrientes, principalmente o oxigênio, né, para o restante do néfron, o túbulo contorcido proximal, o restante do túbulo contorcido proximal, o restante do túbulo contorcido distal. E está muito importante o fornecimento de oxigênio, fornecimento sanguíneo, para a parte da alça de Henle, que a gente vai ver mais à frente, é uma parte do néfron que consome muito oxigênio pelo seu elevado metabolismo, tá ok? É também importante nós sabermos a relação do néfron com o seu posicionamento na medula e no córtex renal. A maioria dos néfrons, eles são esses néfrons chamados corticais, onde eles ficam mais próximos da córtex renal, mais distantes da medula. E o que fica em menor número, 20 a 30%, são os néfrons justamedulares, onde ele possui uma alça de Henle bem extensa, que vai de forma bem profunda lá na medula renal, já pegando lá a parte da interna da medula renal. E quando nós vemos aqueles diagramas, quando estudamos os mecanismos de contracorrente, o que nós estamos falando principalmente é desse néfron justamedular, que está com essa alça de Henle lá, bem para dentro da medula. Um ponto importante, mais na questão ilustrativa, então nós temos aqui um desenho esquemático do néfron com o nosso glomérulo, arteríola aferente, arteríola eferente, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Aqui são imagens esquemáticas de cortes histológicos. O que nós estamos vendo aqui nessas estruturas aqui mais vermelhas ou roxas? São mitocôndrias. E nós vemos que a concentração de mitocôndria é muito elevada no túbulo contorcido proximal e na porção ascendente espessa da alça de Henle. Olha a concentração mitocondrial nessas células. Isso nos indica que são regiões e são células com elevado consumo de oxigênio. Eles têm uma atividade metabólica muito elevada. Então vamos guardar essa informação mais para frente, baseado nessas figuras, tá ok? E o glomérulo e a filtração glomerular? Bem, a filtração glomerular nada mais é do que o sangue vindo por essa arteríola eferente, passando pelos glomérulos, ela sofrendo um processo chamado de filtração. E esses termos são importantes nós revisarmos, porque essa é a linguagem comum internacional que é usada. Então, quando o sangue passa pelas arteríolas, pelo glomérulo, cai na cápsula de Bowman e é absorvida pelo túbulo renal, esse processo é o processo de filtração. Quando parte desse material que foi filtrado é reabsorvido para o sangue, parte desse material que estava no túbulo renal é levado de volta para o sangue, nós temos um processo chamado de reabsorção. Contudo, nós sabemos também que algumas drogas, alguns fármacos, inclusive fármacos que nós usamos ou podemos usar na anestesia, eles têm que ser secretados, ou seja, eles estão na corrente sanguínea e eles precisam ser transportados de forma ativa para o túbulo renal. Esse processo de transporte de forma ativa de um fármaco, de uma molécula, do sangue para o túbulo renal, nós chamamos de secreção. E a tudo aquilo que sobrou no túbulo renal e vai compor a urina, nós chamamos de excreção. Então é bem importante nós termos esses quatro termos bem consolidados. Filtração, quando o que passa no glomérulo é filtrado, cai na cápsula de Bowman e é absorvido no túbulo renal. Reabsorção, o que estava no túbulo renal é transferido para o sangue. Secreção, o que é de forma ativa retirado do sangue para o túbulo renal, como alguns fármacos. E excreção, que é o que vai percorrendo o restante do túbulo renal até formar a urina.
E aqui nós temos exatamente isso que a gente tinha falado de uma outra forma, mostrando uma outra forma para ver se consegue consolidar um pouquinho mais. Então, filtração, quando uma droga é simplesmente, uma substância simplesmente filtrada, ela passa direto pelo túbulo renal. Diferentemente, quando ela é filtrada, mas parte dela sofre reabsorção, que nós vamos falar bastante sobre isso mais para frente. Também ela pode sofrer um processo de reabsorção completa, quando tudo que foi filtrado para o túbulo renal foi completamente reabsorvido pelo sangue. E ela também pode sofrer um processo de secreção. Parte dessa substância é filtrada, mas grande parte dela também sofre um processo de secreção para formar a urina. Se nós dessemos um zoom, um mega zoom, pegássemos um telescópio muito potente, dessemos uma olhada no que está acontecendo naquele novelado de capilares, nós veríamos uma estrutura bem parecida com isso, que eu sei que alguns de vocês já são familiarizados com essa estrutura, mas nós temos que ver passo a passo. Indo de dentro para fora daquela estrutura, o que nós temos? Primeiro, o endotélio. Então, aqui nós temos a camada do endotélio, onde nós estamos vendo vários buraquinhos chamados fenestrações. Aqui nós estamos vendo o corpo celular, onde é que está o núcleo dessa célula que compõe esse revestimento interno cheio de fenestrações. A próxima camada que vem é a membrana basal. E essa membrana basal, vocês veem que ela circula esse endotélio fenestrado. Ela circula, ela forma uma membrana ao entorno desse endotélio fenestrado. Tá vendo? Aqui nós temos outro corte mostrando como essa membrana basal fica em torno desse endotélio. E mais para frente, como essas estruturas aqui meio que alienígenas, com vários pezinhos, que são os podócitos, são células especializadas, podócitos, eles formam uma terceira camada nesse glomérulo, uma terceira camada de filtração. Então, nossa primeira camada é o endotélio fenestrado, a nossa segunda camada é a membrana basal, e a terceira camada são os podócitos, formados por essas células especializadas. Então, vamos olhar aqui primeiro para a figura da esquerda. Nós temos aqui uma oh meu Deus, é uma microscopia eletrônica, que seria um corte histológico, e nós estamos vendo exatamente o que esse diagrama estava mostrando. Então, esse diagrama fez um corte transversal aqui nesse capilar, e é exatamente o que nós estamos vendo. Então, aqui nós teríamos o lúmen, onde a minha seta está, nós temos o lúmen do capilar, onde estaria passando o sangue. Esses pontinhos com espaço no meio nada mais é do que um corte transversal daquele endotélio fenestrado. Então, cada espaço em branco desse que nós vemos é uma fenestração daquele endotélio. Na camada mais externa, você vê essa película aqui bem escura mesmo, que é a membrana basal glomerular, aquilo que nós tínhamos visto em amarelo no outro diagrama, a membrana basal glomerular. E mais externamente nós temos os podócitos, que são nesses formatos de pé e que mesmo assim tem um espacinho entre eles. Agora vamos para a figura da direita. Está mostrando basicamente a mesma coisa, só que de uma outra forma, num outro diagrama. Nós temos aqui, então aqui o nosso lúmen capilar, onde é que estaria aqui nessa região em branco onde está a minha seta. De dentro para fora nós vemos a célula do endotélio, que é fenestrado, parecendo até aqui um queijo suíço. Logo depois nós temos a membrana basal aqui em roxo, e logo depois essas estruturas azuis seriam os podócitos. E olha como é que não são simplesmente pezinhos de célula conectada à membrana basal. Existem diversas proteínas que formam, primeiro, vamos lá, a gente vai falar. Então, esse espaço entre esses pezinhos, entre esses podócitos, é chamado de fenda de filtração. Se eventualmente uma molécula, alguma coisa que não deveria passar por aqui, passou saindo da membrana basal e passou e ia entrar aqui nessa fenda de filtração, ela é barrada por essa malha de proteínas aqui que existe conectando um podócito ao outro, cuja principal proteína é a nefrina, aqui representada, que está em vermelho, a principal proteína é a nefrina, e ela forma uma espécie de diafragma, uma membrana. Então, por isso que ela é chamada de membrana diafragmática. Então, ela forma, não somente tem a fenda de filtração entre os podócitos, você tem o diafragma de filtração. Então, eles formam essas duas estruturas
que reduzem muito a passagem de moléculas que não deveriam passar por aí. Vendo de fora, então, imagina que nós estamos dentro da cápsula de Bowman. Nós estamos dentro da cápsula de Bowman, eu estou olhando a parte externa desse capilar fenestrado. Exatamente isso que nós iríamos ver. Exatamente isso, uma membrana perfurada, cheia de furinhos, que são as nossas fenestrações. Falando um pouco da membrana basal, nós temos aqui um outro corte. Desculpe a qualidade da figura, mas eu só consegui achar num livro específico uma figura que desse para ver a diferença na composição da membrana basal e o porquê que ela é importante para a gente. Então, vamos lá treinar. Então, aqui nós temos o lúmen, aqui onde está a parte de cima superior da imagem, nós temos o lúmen tubular, seguido por, isso daqui é um corpo celular, do endotélio fenestrado, onde a seta preta está mostrando uma fenestração. Logo embaixo nós temos uma camada que é a membrana basal, e você vê que essa camada ela não tem uma tonalidade de cor igual, homogênea, no seu eixo transversal. E logo depois você tem os podócitos, onde você tem as fendas de filtração, indicadas aqui por essa setinha preta, presentes. Então, vocês viram que a membrana basal ela não é homogênea no seu sentido transversal. Você vê que ela tem cores diferentes. E onde ela mais escura é justamente no meio, onde está presente o colágeno do tipo 4. Essa estrutura do meio, representando aqui, é onde está o colágeno do tipo 4. Um pouquinho mais para a borda, perto do túbulo do capilar, um pouquinho mais para a borda, perto do capilar, acho que eu falei aqui errado, desculpe. Um pouquinho mais para a borda, perto do capilar, nós temos uma outra camada, que é formada principalmente por sulfato de heparina, e na camada mais próxima dos podócitos, nós temos uma terceira camada, formada principalmente por sulfato de heparina. Essas duas camadas mais externas nós chamamos de lâminas, tá ok? Lâminas, cujo composto principal é o sulfato de heparina, e essa parte central, cujo composto principal é o colágeno do tipo 4. Vocês conseguem pensar em uma situação, uma condição clínica de deficiência de colágeno do tipo 4? Como exemplo, nós temos doença de Alport, né? Doença de Alport, o paciente ele se apresenta, o principal quadro clínico é hematúria, e é por deficiência no colágeno do tipo 4. E isso explica o porquê que tem hematúria nesse caso, né? Beleza. E qual a importância de nós sabermos, então aqui está a representação diagramática da membrana basal, o colágeno do tipo 4, e as superfícies internas e internas formadas principalmente por heparina. Nós temos aqui as células do endotélio fenestrado e aqui como se fossem os podócitos com as nossas fendas de filtração, tá ok? E qual a importância de nós sabermos que o sulfato de heparina está presente nessas camadas? A carga do sulfato de heparina é negativa. A carga do sulfato de heparina é negativa. Então, nessas duas faces, na face endotelial e na face do podócito, a carga predominante dessa região é negativa. E o que isso significa? Isso é muito importante quando nós conversamos sobre a seletividade da filtração glomerular. A seletividade da filtração glomerular, ela não depende simplesmente de um aspecto mecânico, do tamanho dos poros das fenestrações ou do tamanho da fenda de filtração dos podócitos. Ela também tem um componente elétrico, químico-elétrico, onde, dependendo da carga da substância que esteja passando naquele capilar, ele pode ter uma difusibilidade facilitada ou reduzida. Então, falando de forma prática, nós podemos pensar na albumina, uma das principais proteínas de transporte no nosso sangue. A carga predominante da albumina é negativa. Então, um dos componentes, não somente a questão mecânica de tamanho, que dificulta a filtração glomerular da albumina, o principal fator que dificulta a filtração glomerular da albumina é sua carga negativa, que quando entra em contato com essa camada endotelial aqui da membrana basal, de carga negativa, ela não consegue entrar, ela é repelida. Lembra que cargas
menos elas se afastam, mais elas se afastam. Lembram disso, né? E o oposto é verdadeiro. Então, cargas diferentes elas se atraem. Então, se nós pensarmos principalmente nos nossos eletrólitos, como cálcio, potássio e o magnésio, eles têm uma facilidade muito grande de atravessar essa membrana basal. Isso que eu estou explicando é para facilitar o entendimento desse gráfico que está presente em todos os livros, basicamente, que mostra o tamanho, basicamente, o tamanho molecular, o tamanho radial, né, da molécula, qualquer que seja, e a sua filtrabilidade, sua capacidade de ser filtrada pela membrana glomerular. Então, se nós pegarmos uma molécula de mesmo raio, nós vamos ver que para uma molécula de mesmo raio, as moléculas cuja carga são negativas, que aqui está representado por destranos polianiônicos, você vai ver que a filtrabilidade dela vai ser muito menor quando comparada com uma molécula que é representada por destrano de carga positiva, um cátion. Então, destrano policatiônico. Então, vou repetir. Para uma molécula de mesmo tamanho molecular, se você pegar essa molécula e ela tiver uma carga negativa, como um destrano polianiônico, ele for um ânion, ele vai ter uma dificuldade muito maior de ser filtrado do que se você pegar uma molécula de mesmo tamanho, mas ela tiver uma carga positiva, como um destrano policatiônico. Para fixar um pouco mais o conceito, olha como é que essa imagem, essa fotografia, que é até uma fotografia bonita dos podócitos, né? Então, todas as ramificações dos podócitos, e mesmo assim você consegue ver esses espaços, essas fendas de filtração, são criadas por esse podócito. Aqui nós estaríamos vendo quase já da cápsula da cápsula de Bowman, né? Da parte mais externa para a parte interna, vendo esse podócito, que nada mais é do que aquela representação que nós tínhamos visto anteriormente. E a taxa de filtração glomerular? Eu não sei se todos vocês sabem, mas uma taxa de filtração glomerular normal é em torno de 120, 125 ml por minuto. Esse número não é uma mágica, não é uma adivinhação, ela tem uma explicação disso. E tem muito a ver com a questão do débito cardíaco. Lembra que o rim ele recebe de 20 a 25% do débito cardíaco? Se você considerar um homem uma pessoa normal com débito cardíaco de 5 litros por minuto, mais ou menos, você vai ter um débito cardíaco. Vamos fazer só um minutinho essa conta aqui. Você vai ter um débito, uma irrigação renal de mais ou menos 1.000 a 1.250 ml por minuto. Só que nem todo esse débito cardíaco vai passar por essa filtração glomerular. Parte dele vai irrigar outras áreas do rim. Cerca de metade desse débito cardíaco que passa no rim é o que vai efetivamente trabalhar no glomérulo. Por isso que essa taxa de perfusão renal demonstrada aqui no glomérulo é em torno de 125, gira em torno de 500 a 125 ml por minuto. E apenas 20% disso que entra aqui na arteríola eferente efetivamente vai para o túbulo renal. Por isso que nós temos esse valor de 120 a 125 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, que em inglês a sigla é GFR. E o que pode impactar nessa taxa de filtração glomerular? O que pode aumentar ou reduzir essa taxa de filtração glomerular? Muitas coisas, e aí já entra numa discussão bem grande, que nós vamos focar em coisas que nós podemos fazer, alterar no ato anestésico. Então, o primeiro delas seria a pressão. A pressão glomerular e a pressão dentro da cápsula de Bowman interferem na quantidade de filtrado que vai ocorrer. Então, nós temos aqui a representação da arteríola ferente, da arteríola eferente. Aqui é como se fosse aquele nosso glomérulo, e aqui a cápsula de Bowman. Nós temos uma pressão hidrostática glomerular. Uma pressão hidrostática glomerular. Nada mais é que a pressão que aquele líquido dentro daquele glomérulo está exercendo para sair daquele vaso. Então, é uma pressão com uma direção para fora daquele vaso. Nós também temos proteínas, moléculas de grande peso molecular, dentro desse vaso,
que exercem uma pressão coloidosmótica. E essa pressão coloidosmótica, ela tende a puxar tudo que está circundando esse vaso para dentro. Então, ela vai de encontro, ela vai no sentido oposto à pressão hidrostática glomerular. Além disso, nós temos a pressão da cápsula de Bowman. E lembra que a cápsula de Bowman, assim como o restante do tubo, ele está presente com líquidos e substâncias. Esses líquidos e substâncias exercem uma pressão hidrostática que tendem a colocar para fora as substâncias que estão dentro desse tubo, dentro dessa cápsula de Bowman. Todas essas expressões e modelos animais são conhecidas, e aí nós fazemos uma projeção para o modelo humano. Então, esses valores aqui não são arbitrários. Se nós fizermos a diferença da pressão hidrostática glomerular menos a pressão da cápsula de Bowman somada à pressão coloidosmótica glomerular, nós vamos ter uma pressão final de filtração de aproximadamente 10 milímetros de mercúrio. E como é que a gente pode alterar essa pressão de filtração? Então, vamos imaginar uma situação hipotética onde nós tenhamos uma redução do fluxo renal. Nós temos uma redução do fluxo renal. E aí, por algum motivo específico, eu gero o aumento da resistência da arteríola aferente. Então, vocês veem que a arteríola aferente aqui está com a parede um pouco mais grossa, mais espessa, porque eu gerei de forma proposital o aumento da resistência dessa arteríola. O que vai acontecer com a minha pressão no meu capilar? Vai reduzir, correto? Consequentemente, a pressão no meu, a minha taxa de filtração glomerular vai reduzir. Então, eu tenho uma situação onde eu tenho uma queda do fluxo sanguíneo renal, por algum motivo eu fiz um aumento da resistência da arteríola aferente, consequentemente eu diminuo a minha pressão hidrostática glomerular. Isso vai culminar numa redução da minha taxa de filtração glomerular. A gente consegue pensar numa situação clínica onde isso aconteça? Sem dúvida alguma. Um paciente hipotenso, um paciente séptico, onde, por exemplo, eu começo noradrenalina. Um dos efeitos que isso gera é aumento da resistência das arteríolas aferentes e, consequentemente, redução da taxa de filtração glomerular. Esse diagrama ele está aqui para explicar esse gráfico que a gente costuma ver. Então, aqui no eixo horizontal, nós estamos vendo a resistência arteriolar da arteríola aferente e a nossa taxa de filtração glomerular aqui no eixo vertical. Nós vemos aqui na linha azul o que seria considerado o fluxo sanguíneo renal, não vamos pensar nisso agora, e no vermelho a nossa taxa de filtração glomerular. Quanto mais para a direita eu vou, quanto maior a minha resistência da arteríola aferente, menor a minha taxa de filtração glomerular. Então, isso colocando na prática, nossa prática clínica, a gente pensa, então, quando nós utilizamos vasopressores em pacientes que estão com queda do fluxo renal por algum motivo, e esses vasopressores podem atuar na vasculatura aferente. Uma outra situação que pode acontecer é essa, nós temos também, de novo, que nem no exemplo daqui, uma redução do fluxo sanguíneo renal, mas agora eu vou aumentar de forma seletiva a resistência da arteríola eferente. Você vê que a parede aqui está espessada na arteríola aferente. Eu aumentei a resistência da arteríola aferente. Isso vai dificultar muito o trato de saída desse fluxo que estava aqui no glomérulo para a arteríola eferente. Vai dificultar muito esse trato de saída. Consequentemente, vai aumentar muito a pressão hidrostática capilar, e o que vai culminar no aumento da taxa de filtração glomerular. Então, vocês veem que para uma mesma situação de redução do fluxo sanguíneo renal, se eu atuar ou na arteríola aferente ou na arteríola eferente, eu tenho resultados bem diferentes na taxa de filtração glomerular. E esse diagrama, ele reflete exatamente esse gráfico que nós estamos vendo aqui. De novo, resistência da arteríola, só que agora eferente, e no eixo vertical, taxa de filtração glomerular. Vocês veem que o fluxo sanguíneo renal permanece bem parecido, cômodo comparado com uma resistência na arteríola aferente, mas olha o que acontece com a nossa taxa de filtração glomerular quando nós aumentamos a resistência da arteríola eferente. Ela cresce. É isso que esse gráfico está mostrando, exatamente isso. Esse gráfico representa esse desenho. Então, eu aumentando a resistência da arteríola eferente, eu aumento
a taxa de filtração glomerular. E nós temos um hormônio, né? Nós temos um hormônio que ele atua de forma preferencial na arteríola eferente. Vocês lembram qual hormônio é esse? É a angiotensina 2, né? A angiotensina 2 ela tem uma preferência por arteríola eferente. Justamente isso para aumentar a taxa de filtração glomerular. E quais outros hormônios interferem? Então, nós tínhamos falado na situação clínica da noradrenalina, norepinefrina, mas assim como a epinefrina, elas atuam reduzindo a taxa de filtração glomerular. A angiotensina 2, ela pode ou aumentar a taxa de filtração glomerular ou mantê-la, no sentido de prevenir uma queda na taxa de filtração glomerular, e aí realmente tem aquela variabilidade da fonte onde estamos lendo. E, curiosamente, duas substâncias, o óxido nítrico e seus derivados, que são produzidos pelo endotélio, e as prostaglandinas renais, que nós inibimos quando utilizamos anti-inflamatórios não esteroidais, elas aumentam, por vasodilatação, elas aumentam a taxa de filtração glomerular. Prestar atenção na prostaglandina aqui, né? Só um minuto. Só beber uma água. Alguma dúvida por enquanto, galera? Ah, tá. Então vamos lá para a autorregulação renal. O que é a autorregulação renal? O mecanismo que explica a autorregulação renal é um pouco complicado e com muitos detalhes. Eu preferi não dar de a gente dar um foco agora. Vamos dar um foco mais para frente, quando nós falarmos da influência de fármacos, anestésicos e tal. Mas o que é importante nós sabermos da autorregulação renal, tanto do fluxo sanguíneo renal quanto da taxa de filtração glomerular? O rim, ele possui essa autorregulação, ou seja, dentro de uma faixa de pressão arterial, aqui está como pressão arterial média, dentro de uma faixa de pressão arterial média, o rim, por mecanismos compensatórios, consegue manter estável o fluxo sanguíneo renal. E ele também, consequentemente, consegue manter estável a taxa de filtração glomerular. Então, por isso que, às vezes, situações de hipotensão ou hipertensão, o organismo consegue manter o fluxo sanguíneo renal. Isso se nós não considerarmos todos os efeitos iatrogênicos que algumas drogas anestésicas podem causar. Bem, então nós vimos isso do rim. Tem uma faixa de autorregulação renal e tem uma faixa de autorregulação da taxa de filtração glomerular. E quanto ao débito urinário, que é uma coisa que nós gostamos bastante de utilizar no intraoperatório, e nós utilizamos como um monitor para ver se o fluxo sanguíneo renal está adequado. Olhando esse gráfico, vendo a representação do débito urinário em ml por minuto e da pressão arterial, esse gráfico está mostrando uma coisa para a gente. O débito urinário não possui uma faixa de autorregulação. O débito urinário ele não consegue ser autorregulado. Então, assim, pensando nesse aspecto, de nós ficarmos vigiando a urina, o débito urinário no intraoperatório, pensando em irrigação renal, em taxa de filtração glomerular, faria sentido com respeito à nossa pressão arterial média? Então, essa que é a importância do gráfico. E aqui nós vemos que não. Olha só, então se nós ficarmos monitorizando, esse é um assunto bem bacana que a gente vai trazer na parte 2 dessa aula outro dia, mas só para dar uma pincelada, que mostra a relação entre o débito urinário intraoperatório e a mudança da creatinina. Nós utilizamos a creatinina como um marcador de função renal. Não é o marcador ideal, mas é o marcador que é mais usado clinicamente. E você vê que não existe não existe nenhuma relação entre o débito urinário intraoperatório e as mudanças pós-operatórias no nível de creatinina. Então, é importante nós monitorizarmos o débito cardíaco intraoperatório? Muito importante. Mas existem essas particularidades, que muitas vezes não são discutidas e às vezes passam desapercebidas. Tá ok? Um grande ator dessa autorregulação renal são aquelas células especializadas que nós tínhamos falado, que compõem a mácula densa, presente lá no túbulo contorcido distal. Essas células da mácula densa, elas ficam bem próximas ali ao glomérulo.
elas ficam vigiando tudo que está entrando no glomérulo através da arteríola aferente e tudo que está saindo do glomérulo através da arteríola eferente. E essa regulação da mácula densa, essa percepção da mácula densa, ajuda a contribuir muito para essa autorregulação do fluxo renal. E essa sensibilidade da mácula densa é principalmente dada pela concentração de sódio, principalmente de sódio e de cloreto, mas principalmente de sódio, da natremia. A mácula densa é muito sensível à natremia. E a partir da natremia e do conceito de osmolaridade, a mácula densa consegue perceber se o organismo está com pouco fluido ou muito fluido. E aí começa a ativar os mecanismos compensatórios para tentar manter o fluxo sanguíneo renal próximo de uma faixa adequada. Então, quando nós temos uma redução, um episódio de hipotensão, uma redução da pressão arterial, com uma consequente redução da pressão hidrostática glomerular, ou seja, já está fugindo daquela faixa de autorregulação, é percebido pela mácula densa como uma queda no NaCl. E aí vai ativar, a partir dessa percepção da mácula densa, ativar o sistema renina, angiotensina. E lembra que a angiotensina ela vai ter uma predisposição por aumentar a resistência da arteríola eferente. Aumentando a resistência da arteríola eferente, ela consegue aumentar a pressão hidrostática glomerular, com isso equilibrando a taxa de filtração glomerular. E a nível molecular, como é que funcionaria isso? Essa sensibilidade da mácula densa aos íons sódio e cloreto vão principalmente esse cotransportador sódio, potássio, dos cloretos. E a partir daí ele consegue avaliar a quantidade que tem de sódio e cloreto que estão sendo filtrados. A partir daí ele estimula tanto ADP quanto adenosina, e esse ADP e essa adenosina eles vão ligar receptores específicos já nas células das arteríolas aferentes, em receptores específicos, já nas células da arteríola aferente, que vão promover ou não vasoconstrição. Tá ok? E esse processo é mediado principalmente por cálcio. Eles estimulam o influxo de cálcio nessas células, promovendo uma vasoconstrição. Vamos para o túbulo contorcido proximal agora. Túbulo contorcido proximal é aquela primeira parte do néfron, lembra? Túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. E aqui nós temos a nossa cápsula de Bowman, nosso glomérulo capilar. E o túbulo contorcido proximal ele é muito importante para a absorção de sódio e de água, principalmente de sódio e de água. Você que está vendo aqui esse valor de 65% do sódio, 65% do sódio que é filtrado nesse túbulo renal já é absorvido no túbulo proximal. E uma regra para a gente decorar, para entender fisiologia renal de forma mais fácil, é que para onde o sódio vai, a água vai atrás. Sempre. Para onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, essa proporção de 65% de absorção de sódio é a mesma da água. Porque proporcionalmente o sódio e a água são absorvidos na mesma proporção. Na mesma proporção. É uma absorção isosmótica chamada. A mesma quantidade de sódio é absorvida, a quantidade de sódio absorvida é igual à quantidade de água absorvida. Mas o túbulo proximal também é responsável pela absorção de outros componentes muito importantes. A glicose, 100% da glicose é absorvida. A albumina, que conseguiu passar por todos aqueles processos, barreiras de filtração, 100% dela também é absorvida. Algumas proteínas pequenas também, inclusive hemácias, elas acabam sendo filtradas e elas são absorvidas quase que na sua totalidade aí no túbulo contorcido proximal. E o mecanismo de absorção dessas proteínas plasmáticas pequenas que conseguiram passar é principalmente por endocitose. Tá ok? Formam aquelas vesículas, fazem a endocitose desse material e devolvem para o sangue. Então, aproximadamente 65, 70% do sódio e da água, onde o sódio vai, a água vai atrás. Aproximadamente 70% do cloreto também é absorvido no túbulo contorcido proximal. Muito importante, bicarbonato
90% do bicarbonato é absorvido no túbulo contorcido proximal, e mais tarde nós vamos ver que a absorção do bicarbonato ao longo do néfron é influenciado por acidose ou alcalose metabólica, aquele mecanismo compensatório de equilíbrio ácido básico renal. E também, e também no túbulo contorcido proximal, onde nós temos o processo de secreção, que nós tínhamos falado anteriormente, ou seja, estava no rim, estava no sangue, e é levado para o túbulo renal de forma ativa, ou seja, ele é secretado. E principalmente quem é secretado são os ácidos orgânicos, né, como a penicilina, por exemplo. A penicilina é uma droga, forma como se fosse um ácido orgânico no sangue e ela é secretada na urina. E como funciona a absorção de sódio? Aí que começa a complicar um pouquinho, mas a gente vai... Primeiro, não tem necessidade de nós nos aprofundarmos muito, e segundo, nós vamos com calma. O personagem principal do tubo, na verdade quase todo o néfron, é a bomba de sódio potássio, ATPase. Ele é o personagem principal, e principalmente a bomba de sódio potássio ATPase que fica na membrana basolateral. É ele que dá o pontapé inicial para todo o restante de absorção que nós vemos no néfron, ao longo do néfron. Se nós quisermos ser mais específico, a bomba de sódio ATPase, sódio potássio ATPase, ela sai sódio, né? Ela retira 3 moléculas de sódio e ela absorve, ela manda para dentro, vem cá potássio, 2 moléculas de potássio. Então ela retira o sódio e absorve o potássio. Obviamente, o sódio aqui ele está indo contra o seu gradiente de pressão. Por quê? A concentração de sódio fora da célula é muito maior do que dentro da célula. E o mesmo se faz verdadeiro para o potássio. A concentração de potássio dentro da célula é muito maior do que a sua concentração fora da célula. 85% do potássio no organismo está presente dentro da célula. Por isso, que esse movimento de tirar o sódio e colocar o potássio indo contra o seu gradiente pressórico, indo contra o seu gradiente osmótico, exige energia. Por isso que isso é uma bomba que consome muito ATP. E aqui no túbulo proximal, assim como na alça espessa ascendente, na porção espessa ascendente da alça de Henle, nós tínhamos uma concentração muito grande de mitocôndrias, porque nós temos muitas bombas de sódio, potássio ATPase que consomem uma quantidade de energia muito grande. Então, o pontapé inicial para reabsorção do túbulo contorcido proximal de sódio é a bomba de sódio, potássio ATPase da membrana basolateral, que ela vai criar uma diferença de gradiente onde a concentração de sódio intracelular vai reduzir, facilitando o transporte do sódio que está no lúmen tubular para dentro da célula. Esse sódio que foi reabsorvido do lúmen tubular para dentro da célula, depois é retirado dessa célula através dessas bombas de sódio potássio ATPase e por mecanismo de transporte específico cai de volta na corrente sanguínea. E lembra que nós tínhamos falado, a água vai seguir esse movimento. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. E esse conceito é importante para entender esse gráfico. Esse gráfico ele mostra diferentes substâncias e a sua concentração ao longo do túbulo proximal. E aqui está basicamente a taxa de filtração deles sobre a concentração deles plasmática. E você vê que o sódio, ao longo do túbulo proximal, apesar de ser reabsorvido, apesar do sódio no túbulo, ao longo do túbulo, ser reabsorvido, a sua osmolaridade permanece a mesma. Permanece a mesma. Por quê? A mesma concentração, a mesma quantidade de sódio que foi absorvido, também foi absorvido de água. Ou seja, a osmolaridade tubular do sódio ao longo do túbulo proximal permanece o mesmo. Tá ok? Nós vemos também, olha só, que o lactato e a glicose, como nós tínhamos falado, é quase na sua totalidade absorvido no túbulo contorcido proximal. Grande parte do bicarbonato, quase 90% dele, também é absorvido no túbulo contorcido proximal. Tá ok? Aqui nós estamos mostrando essa mesma figura, basicamente, com uma diferença. O da creatinina, que a partir do túbulo contorcido proximal nós já temos
a secreção da creatinina, tá ok? Um subproduto metabólico da musculatura esquelética. E qual a importância de... Então, assim, voltando, nós usamos a creatinina para estimar taxa de filtração glomerular. E a limitação do uso da creatinina plasmática para estimar taxa de filtração glomerular tem muito a ver com aquilo que nós estávamos falando, da capacidade do néfron de aumentar a sua atividade e compensar pela perda de néfrons. Então, esse gráfico é muito legal, está no bar, onde ele está mostrando a concentração plasmática de creatinina, e no eixo horizontal nós temos a quantidade de néfrons que foram perdidos, lembrando que nós temos de 1 a 1,2 milhões de néfrons por rim, e aqui é percentual da taxa de filtração glomerular. 100% é 100% da taxa de filtração glomerular. Aqui estaria mais ou menos de 120 a 125 ml por minuto. E aí você vê que você tem que perder uma grande quantidade de néfron, muito néfron, para chegar a 50% da taxa de filtração glomerular. E só quando você perde aproximadamente 75%, entre 50% e 75% da sua quantidade total de néfrons, é que a creatinina sérica começa a aumentar. Então, por mecanismos compensatórios, você vê um paciente que perde quase metade da sua função renal com uma creatinina um pouco aumentada. Tá ok? Nós temos que ter isso em mente. No túbulo contorcido proximal, nós também tínhamos a absorção da glicose, lembra? A glicose era quase que na sua totalidade, quase que 100% absorvida. A glicose, ela só é excretada na urina quando a sua concentração plasmática é tão elevada que seus receptores específicos que fazem esse cotransporte glicose com sódio, eles estão saturados, que é o como nós vemos, é o caso que nós vemos nos pacientes diabéticos descompensados, que tem uma quantidade muito grande de glicose no sangue, esse cotransporte sódio-glicose não fica saturado, ele fica saturado e ele não consegue reabsorver toda a glicose e parte dessa glicose vai para a urina e aí você tem a glicosúria. O gradiente osmótico criado para existir essa reabsorção de sódio junto com glicose foi criado mais uma vez por quem? Pela nossa bomba de sódio e potássio, a TPase. E essa glicose que estava no túbulo renal foi para dentro da célula, ela tem um transportador específico que vai levar essa glicose de dentro da célula para a corrente sanguínea. Só um minutinho. Aqui nós temos um outro diagrama mostrando a mesma coisa. É só porque esses diagramas não são assim muito bons, então às vezes eu botei um diferente para o mesmo assunto. Mas aqui nós estamos falando novamente da absorção de glicose, como esse gradiente é criado pela bomba de sódio e potássio ATase, que gera uma queda na quantidade de sódio intracelular e com isso facilita a entrada nesse cotransporte de glicose. Lembra também o bicarbonato? Quase a sua totalidade, cerca de 90% do bicarbonato era absorvido no túbulo contorcido proximal. Esse é um mecanismo, apesar de parecer um pouco confuso, nem muito é não. Lembra na aula de fisiologia respiratória que nós falamos que o CO2 é um gás muito difusível? E é mesmo, ele está aqui, por exemplo, no capilar peritubular, ele consegue se difundir para dentro da célula e, naturalmente, no organismo, a água se unindo ao CO2, ele forma o ácido carbônico, H2CO3. Mas dentro das células nós temos a enzima anidrase carbônica, que facilita, cataboliza esse processo. Ele acelera esse processo muitas vezes na formação desse ácido carbônico, que é uma molécula instável. E logo ele se dissocia em bicarbonato, HCO3- e um próton. Esse bicarbonato, ele é reabsorvido. Então, num paciente com uma acidose metabólica, com uma produção de CO2 muito elevada, por exemplo, uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, ele está com uma concentração muito elevada de CO2 no sangue, esse CO2 difunde para a célula, passa pela anidrase carbônica, produz ácido carbônico e depois vira bicarbonato e próton, duas coisas vão acontecer. Primeiro, esse bicarbonato, que é um buffer, é um tampão natural do nosso organismo, vai ser reabsorvido para a corrente sanguínea. E segundo, esse próton, que dissociou do ácido carbônico,
ele sofre um cotransporte junto com o sódio e sai da célula. O sódio entra e o próton sai. E esse próton, já no lúmen tubular, sofre o mesmo processo através da anidrase carbônica de produção de água e de CO2. Tá ok? O mecanismo pode acontecer tanto aqui pelo lúmen tubular, quanto pelo capilar peritubular, como eu tinha falado, só que aqui ele só está mostrando de um lado. E nós também temos a secreção dos ácidos orgânicos, que nós demos como exemplo a penicilina, né? Esses ácidos orgânicos, eles têm transportadores específicos que são secretados através da membrana, começam a ser secretados através da membrana basolateral, vão para dentro da célula e por transportadores que consomem energia, consomem ATP, eles são secretados no lúmen tubular. E lembra que nós tínhamos falado da angiotensina? Como é que ela é ativada, o sistema de autorregulação? Nós falamos que a angiotensina tem uma predileção pela arteríola eferente, causando a sua vasoconstrição, aumentando a pressão hidrostática capilar e aumentando a taxa de filtração glomerular. A angiotensina 2 também tem uma outra função muito importante. Ela tem receptores específicos no túbulo contorcido proximal. E esses receptores de angiotensina 2, os AT1s, eles ativam, eles fazem um feedback positivo nas bombas de sódio, potássio e ATPase, aumentando a absorção de sódio. Correto? Perfeito. É que aqui está ao contrário a figura, tá ok? O lúmen tubular nas figuras que eu estava mostrando estava aqui do lado esquerdo, agora está do lado direito. Quando você tem liberação de angiotensina, tem receptor de angiotensina tanto na membrana basolateral quanto na membrana tubular, que é chamado de apical. Ele estimula as bombas de sódio, potássio e ATPase, que no fundo estimulam a reabsorção de sódio, aumenta a reabsorção de sódio do lúmen tubular para interstício renal e, eventualmente, corrente sanguínea. Tá ok? Uma tentativa de aumentar a pressão. E nós vamos para a alça de Henle. A alça de Henle é muito importante, muito importante. Cerca de 15% da absorção de água acontece na alça de Henle. Mas esses 15% acontecem principalmente aqui, ó, na parte fina descendente. A parte fina descendente da alça de Henle, ela é permeável à água e ela é muito impermeável a solutos. A parte descendente fina da alça de Henle, ela é muito permeável à água, cerca de 15% dessa água é absorvida aqui, e ela é muito impermeável aos solutos aqui presentes. Ou seja, a água consegue sair, mas os solutos não. E essas águas, nessa parte da alça de Henle, elas não saem simplesmente por osmose. Elas têm transportadores específicos chamados de aquaporina. Existem diversos tipos de aquaporina, algumas nós vamos falar, mas a aquaporina presente na parte descendente da alça de Henle é a aquaporina 1, tá ok? Então essa é a parte descendente da alça de Henle. A parte ascendente da alça de Henle é o contrário. A parte ascendente da alça de Henle, principalmente a sua parte espessa, ela é muito impermeável à água e os solutos têm muita dificuldade de sair por ela. E vocês veem que, olha como é que a espessura dessas células, diferentemente da alça fina descendente, elas são muito mais espessas. Elas consomem muito mais energia. A gente vai falar um pouquinho mais delas para frente, por que isso acontece. Eletrólitos muito importantes que ainda não tinham sido absorvidos, não tinham tido muita participação no túbulo contorcido proximal, como o magnésio e o cálcio, aqui terão uma participação muito maior. E por que aqui eles vão ter uma participação muito maior? Porque aqui eles conseguem a sua difusão do lúmen tubular para o fluido intersticial renal, eles conseguem fazer isso através de difusão paracelular. É muito interessante isso. Basicamente, diferentemente do túbulo contorcido proximal, cujo ator principal era a bomba de sódio, potássio e ATPase, o ator principal da alça ascendente, da via ascendente da alça de Henle, é esse cotransportador.
sódio, potássio, dois cloretos. Nós já tínhamos mencionado ele. Ele é o principal. Ele consome muita energia, por isso que essas células têm uma quantidade muito grande de mitocôndrias. Ao absorver o sódio e o cloreto e o potássio, parte desse cloreto vai para o fluido intersticial renal, mas parte desse cloreto também fica retido no lúmen. Isso gera um gradiente eletroosmótico positivo, por isso que tem essa carga de mais 8 milivolts. Nessa região do túbulo, ele consegue gerar um gradiente isosmótico positivo. E esse gradiente isosmótico positivo, por um mecanismo específico, impulsiona esses eletrólitos positivos, esses cátions, como o magnésio e o cálcio, para fazer uma difusão paracelular. É um pouquinho confuso, mas o que é importante nós sabermos aqui? Na via ascendente da alça de Henle é onde eu vou ter a absorção do cálcio, do magnésio, principalmente. Essa absorção do cálcio e do magnésio não é feita por transportadores específicos, como acontece aqui com o potássio ou com cloro. Esse contransportador sódio, potássio, dois cloretos gera uma diferença de potencial na membrana dessa célula, e a diferença desse potencial impulsiona esses eletrólitos a passarem por difusão paracelular, ou seja, no meio dessas células, do lúmen tubular para o fluido intersticial renal. Nós sabermos sobre qual parte da alça de Henle é impermeável, qual parte não é impermeável, é importante para nós entendermos a concentração da medula renal. A concentração da medula renal tem um papel muito importante na capacidade do néfron de concentrar a urina. Eu acho que todos vocês já devem ter escutado isso, que a medula renal é muito concentrada, e isso é que faz a urina ficar concentrada do jeito que ela é, mas é importante nós entendermos o porquê que isso acontece. Só um minuto. Parte da explicação da concentração da medula vem disso. Ou seja, nós temos aqui no túbulo contorcido proximal uma absorção isosmótica, ou seja, na mesma proporção de NaCl e de H2O. O plasma tem uma concentração em miliosmol de aproximadamente 300, lembra? Esse filtrado plasmático que cai aqui no túbulo contorcido proximal, ele vai manter essa concentração plasmática, essa osmolaridade bem próxima à plasmática. Justamente por isso, lembra da fórmula de osmolaridade sérica? O principal, que era 2 vezes o sódio, é o que é mais reabsorvido aqui, e ele é reabsorvido em uma proporção igual da água. Então, a osmolaridade no término do túbulo contorcido proximal é bem parecido com a osmolaridade que nós tínhamos no começo do túbulo contorcido proximal. Quando esse fluido já formado começa a descer na alça de Henle, e aqui é um local que é permeável à água, essa água começa a sair, já que a medula é mais concentrada. Esses valores aqui, 400, 600, são de osmolaridade, ou seja, quanto mais profundo nós vamos na medula, mais concentrada ela é. Se mais concentrada ela é, seu poder osmótico de absorção da água se torna cada vez maior. E aí, esse fluido tubular que antes tinha uma osmolaridade de 300, vai perdendo água, vai perdendo água, vai perdendo água, vai perdendo água, e ela fica muito concentrada, até chegar numa osmolaridade de aproximadamente 600. Essa osmolaridade aqui de 600 é quando nós não levamos em consideração a ADH. E aí chega ao ponto onde ela começa a subir. Ela começa a subir até chegar na parte espessa, ascendente da alça de Henle, que nós tínhamos falado que é muito impermeável à água, mas que deixa passar o sódio de uma forma muito mais fácil. Lembra daquele cotransportador? Sódio, potássio, dois cloretos. Então, aqui eu tenho uma membrana permeável à água, mas que não passa quase soluto, e aqui na parte ascendente eu tenho uma membrana que é muito impermeável à água, mas que deixa passar muito soluto. Como eu não deixo sair água, mas eu reabsorvo soluto, eu tenho uma queda considerável na minha osmolaridade. Por isso que a minha osmolaridade tubular, chegando no túbulo contorcido distal, é quase 1/3 da minha osmolaridade quando eu estava saindo do túbulo contorcido proximal.
E aí, essa osmolaridade, ela, se não sofrer influência do ADH, da angiotensina, ela permanece dessa forma, de 100 até chegar lá no ducto coletor. Mas mais tarde nós vamos ver a influência que o ADH tem nessa osmolaridade. Um outro personagem responsável na concentração medular e, consequentemente, na concentração da urina é o mecanismo de contracorrente, que não tínhamos como ter falado isso sem antes ter explicado qual área da alça de Henle é permeável à água e qual não é. Então, esse gráfico aqui está no Guyton, está no Miller também, ele tenta fazer de uma forma temporal como seria criado esse mecanismo de contracorrente, ou seja, quem deu o pontapé inicial. Então, basicamente, ele coloca aqui a alça de Henle, que está com uma osmolaridade bem próxima da plasmática, ou seja, não foi concentrado. A medula também está isosmótica com o que está dentro do túbulo renal. E aí ele inicia esse exercício fazendo a alça ascendente oh meu Deus, a via ascendente da alça de Henle, impermeável à água, mas capaz de colocar os solutos para fora. Então ele vai colocando soluto para fora, vai colocando soluto para fora, vai colocando soluto para fora. O que eu faço com isso? Eu concentro a medula nessa região e eu deixo o fluido tubular mais hipoosmótico. Ou seja, está 200, aqui está 300. Mas ainda nós não temos aquele gradiente de concentração medular. Logo depois ele coloca o que nós tínhamos falado na descendente da alça de Henle, ou seja, ela é permeável à água e muito impermeável a soluto. E aí, quando esse fluido começa a entrar na via descendente da alça de Henle, começa a perder água, começa a perder água, começa a perder água. Perdendo água, perdendo água, perdendo água, ela chega na via ascendente, que tem aquele mecanismo de impermeabilidade à água, mas que tira soluto. E a partir dessa diferença, nós começamos a criar esse gradiente medular de osmolaridade, onde uma região mais próxima do córtex é uma região. Deixa eu botar aqui a última figura. A região mais próxima do córtex é uma região mais hipoosmolar, e quanto mais profundo você for no córtex, mais hiperosmolar ela fica. Lembrando que esses estudos, isso que nós falamos, são daqueles néfrons que ficam mais próximos da medula, os néfrons justamedulares, que correspondem de 20 a 30% da nossa quantidade total de néfrons. Agora, uma coisa muito importante que tem bem relação com o que nós tínhamos falado lá no começo da aula. Vocês lembram do corte histológico dessas células, principalmente das células que ficavam aqui, ó, na via ascendente espessa da alça de Henle, que porque elas têm que trabalhar contra um gradiente pressórico muito grande, têm que mandar muito soluto para fora, elas consomem muita energia. Ora, se consomem muita energia, nós precisamos irrigar muito bem essas células. Mas se eu colocasse simplesmente uma irrigação aqui, uma irrigação passando aqui direto, por essa medula, próximo a esse túbulo, essa irrigação ela ia sofrer todos os efeitos da concentração osmótica da medula. E aos poucos ia lavando essa medula. Por isso que é importante essa conformação em U da vasa reta. A vasa reta é a estrutura vascular que irriga a alça de Henle desses néfrons justamedulares, ou seja, daqueles néfrons que têm alça de Henle que vai lá no fundo da medula, que precisa ser irrigado muito bem, porque é metabolicamente muito ativo, mas que eu não posso atravessar essa medula, porque se a configuração dele fosse dessa forma, ao atravessar a medula, eu ia começar a liberar água. Quanto mais profundo eu fosse para a medula, quanto mais profundo eu fosse para a medula. E se eu fosse liberando essa água e depois fosse embora, eu ia ter lavado essa medula, perdido todo esse gradiente de concentração medular. Por isso que a vasa reta, nesses néfrons justamedulares, tem essa conformação em U e forma um outro tipo de mecanismo contracorrente. Ou seja, quando ele vai indo lá para o fundo da medula, realmente ele começa a perder água para a medula, que está mais concentrada lá no fundo. E ele consegue absorver soluto. Mas por causa dessa conformação em U, quando ele começa a subir, acompanhando a via ascendente da alça de Henle, ele faz justamente o oposto. Começa a absorver líquido e começa a excretar soluto.
Com isso, ele consegue manter bem próximo do que estava a osmolaridade medular e principalmente o gradiente osmótico medular. Então, qual é a importância da vasa reta? A vasa reta, a importância é sua conformação anatômica, que segue basicamente a anatomia da alça de Henle. Ela irriga a alça de Henle das néfrons justamedulares, e a importância da sua conformação é a preservação do gradiente de concentração medular. Um outro ator muito importante nisso é a ureia. A ureia, ela tem transportadores específicos lá no ducto coletor. Lá na parte mais interna da medula, ou seja, a parte da medula mais concentrada. E esse mecanismo é chamado de mecanismo de reciclagem da ureia. Esses transportadores, a ureia é um soluto muito osmoticamente ativo, assim como o sódio. Essa ureia, por transportadores específicos na parte distal do ducto coletor, é reabsorvido, cai na medula, no interstício medular, deixa esse pedaço dessa medula muito concentrada e parte dessa ureia que está aqui na medula também é reabsorvida aqui na alça de Henle. Então, essa ureia, ela fica fazendo um ciclo, por isso que é de reciclagem, ela fica fazendo um ciclo. Ela cai na medula, deixa a medula concentrada, é capturada pelo tubo. Cai na medula, deixa a medula concentrada, é capturada pelo tubo, por isso que é de reciclagem, tá ok? É muito importante mesmo para essa concentração medular. E aí nós vamos para o nosso túbulo contorcido distal, né? E lembrando que o nosso túbulo contorcido distal, só relembrando aqui na imagem, olha como é que ela está bem próxima do nosso glomérulo. Aqui nós temos, né, aqui não está mostrado, mas nós temos aqui o aparato justaglomerular, nós temos a nossa célula especializada da mácula densa, que participa na autorregulação renal através da sensibilidade de sódio e de sódio de cloreto, e ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. As células do túbulo contorcido distal, alguns livros eles dividem o túbulo contorcido distal em túbulo contorcido distal precoce, digamos assim, e tardio, em duas fases. Mas a gente vai especificar, mas é importante saber o que tem no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, cerca de 10% da água que não tinha sido absorvida até então é absorvida no túbulo contorcido distal. E aquele sódio, que tinha sido 65% absorvido no túbulo contorcido proximal, 15% absorvido na alça de Henle, cerca de 20% dele absorvido no túbulo contorcido distal. Tá ok? Um ponto muito importante no túbulo contorcido distal, que não está presente aqui, eu não sei se eu vou comentar, é a absorção de cálcio. E a absorção de cálcio no túbulo contorcido distal tem uma influência muito forte do paratormônio. O paratormônio tem receptores específicos na membrana basolateral das células do túbulo contorcido distal. Ele se liga nesses receptores. Eu não coloquei aqui que eu não achei nenhuma figura dessas células. Ele se liga a esses receptores, ativa a proteína G, que ativa AMP cíclico, que ativa proteína quinase A. E essa proteína quinase A inibe a reabsorção de fósforo e estimula a reabsorção de cálcio. Lembrando que esse paratormônio, o estímulo desse paratormônio é a hipocalcemia, né, o cálcio baixo. Então, por isso que o túbulo contorcido distal tem uma importância muito grande na reabsorção de cálcio e é muito dependente do paratormônio. Então, aqui nós temos o ator principal, o transportador, o ator principal do túbulo contorcido distal é o transportador sódio-cloreto, tá ok? Esse transportador sódio-cloreto é o transportador inibido pelos diuréticos tiazídicos. Aliás, eu esqueci de falar. Aquele transportador sódio, potássio, dos cloretos da via ascendente da alça de Henle é o que é inibido pelos diuréticos de alça, cujo exemplo principal que nós temos é a furosemida. Tá ok?
Então, aqui nas células do túbulo contorcido distal, nós temos o ator principal é o transportador sódio-cloreto, que é inibido pelo diurético tiazídico, e esse sódio-cloreto aumenta a concentração de sódio intracelular e aí facilita a reabsorção de sódio para o sangue, tá ok? Então, a reabsorção de sódio para o sangue é feito com gasto energético, é um transporte ativo, e a reabsorção de cloreto é feito de forma passiva, é só é um canal iônico que deixa o cloro passar diretamente. Então, esse é o principal mecanismo responsável pela reabsorção daqueles 20% de sódio que sobraram. E aí, indo para o nosso túbulo contorcido distal, a parte mais distal, nós temos umas células novas. Nós temos as células principais e nós temos as células intercalares, que nós vamos falar mais um pouco. A célula principal foi, né? A célula principal é uma célula que sofre uma influência muito grande da aldosterona. Que eu já vou falar um pouquinho mais para frente do efeito da aldosterona. E o que que ela faz, né? A aldosterona é liberada naquele contexto de hipotensão, ou hipoosmolaridade, ou hiponatremia, dependendo do gatilho que deflagrou a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são vários. E a aldosterona vai estimular a reabsorção de sódio em detrimento da expoliação, ou seja, da liberação no túbulo de potássio, correto? E como é que isso é feito? Isso é feito, de novo, por sódio, potássio ATPase, que cria esse diferencial, esse gradiente, essa diferença de gradiente entre a célula, e com isso facilita a entrada de sódio por canais iônicos. Esse potássio que entrou na célula e aumentou muito a sua concentração, lembrando que o potássio é presente principalmente no interior das células, sai por cotransportador de cloreto e é expoliado. É jogado para a urina. Ele também é jogado na urina através de canais iônicos específicos de potássio, tá ok? E uma parte dele que estava aqui dentro da célula, fica no interstício medular para conseguir também manter o gradiente de alimentação da sódio-potássio ATPase. A aldosterona tem um papel muito importante nesse sistema de absorção e nas células principais, mas o seu efeito é um pouco tardio. A velocidade de ação da aldosterona não é tão rápido, clinicamente falando, quanto a velocidade de atuação da angiotensina 2. A angiotensina 2, vocês lembram? Vão lá no receptor, libera adenosina, libera ATP, se ligam a células específicas da arteríola aferente e, através de cálcio, promovem vasoconstrição, vasodilatação. A aldosterona ela tem que fazer modificações genéticas através de expressão de RNAs mensageiros. Então, é um mecanismo que demora um pouco mais. Mas depois que ele tem um receptor específico na célula, ele faz essas modificações no material genético, estimula a expressão de RNA mensageiro, e aí esse RNA mensageiro faz toda a transcrição e tradução proteica, que estimula a reabsorção de sódio e a excreção de potássio, ou seja, estimula a produção dessas proteínas aqui que nós tínhamos falado. Elas são muito dependentes da presença de aldosterona. Tá ok? E aí nós temos também as nossas células intercalares, que as células intercalares nós temos aqui no túbulo contorcido distal, na parte mais distal, principalmente as células intercalares do tipo A. Nós também temos as células intercalares do tipo B, que estão mais presentes no ducto coletor. E a função delas é fácil de memorizar porque as células intercalares A têm a ver com acidose e as células intercalares B, de base, têm a ver com alcalose. Ou seja, a sua ativação, o seu papel principal, depende do desequilíbrio ácido-básico que nós temos no organismo. Ou seja, as intercalares A, o papel principal delas é quando nós temos uma condição de acidemia, onde ela vai reabsorver bicarbonato, que vai funcionar como um tampão, e ela também tem a função de excretar esses prótons, esses ácidos
na urina. O mesmo acontece nas células intercalares do tipo B. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas vamos lá para o ducto coletor. O ducto coletor é a última parte do néfron que você consegue ter um aumento, uma redução da quantidade de água que é reabsorvida. Então, o principal papel dele, se nós pudéssemos pensar assim, é da reabsorção de água, que está mostrado aqui. Ele consegue também reabsorver, mas aí é muito dependendo daqueles mecanismos de autorregulação, ou seja, se você tem um paciente, por exemplo, hipotenso, é no ducto coletor que você vai conseguir absorver aquele último sódio, aquele último cloreto que restou. E lembrando das células intercalares A e células intercalares B, ele consegue ajudar no mecanismo de compensação de distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, se você tiver um caso de acidemia, ele consegue excretar os prótons e ele consegue absorver o bicarbonato. Esses dois mecanismos, principalmente pelas células intercalares do tipo A. A absorção de água, a absorção de água no ducto coletor é muito dependente do ADH. E aí nós temos só que falar rapidinho do ADH. O ADH é um hormônio produzido na neurohipófise. Tá vendo? Nós temos os neurônios paraventriculares, temos aqui, então, hipófise, os neurônios paraventriculares, bem próximo ao quiasma óptico. E na parte posterior, na neurohipófise, você tem a liberação de ADH, que eles usam também como sinônimo arginina vasopressina. E os impulsos dos gatilhos deflagradores para a produção e liberação de ADH são principalmente através de baroreceptores, principalmente nos seios carotídeos, tá ok? Mas ele também consegue ver por osmolaridade plasmática. E esse ADH, ele tem receptores específicos, esse ADH está aqui como arginina vasopressina, AVP. Ele tem receptores específicos nas células do ducto coletor. Quando ele se liga a esses receptores, que são os receptores do tipo V2, que tem outro tipo de receptores, mas nesses do ducto coletor é do tipo V2, eles, através da ativação de proteína G, AMP cíclico, proteína quinase, eles levam à fosforilização de proteínas plasmáticas que fazem a exocitose dessas aquaporinas 2. Nós tínhamos mencionado um outro tipo de aquaporina, que eram as aquaporinas do tipo 1, que elas estavam presentes na via fina descendente da alça de Henle. Lembra? A alça de Henle era parte da alça de... Desculpe, a via descendente da alça de Henle era parte da alça de Henle permeável à água. E era permeável graças às aquaporinas do tipo 1. As aquaporinas, que têm um papel fundamental naquela reabsorção do ducto coletor dependente do ADH, são as aquaporinas do tipo 2. Então, a aquaporina do tipo 2 é a que faz a reabsorção tubular do ducto coletor, a aquaporina do tipo 1 é a que está na via descendente da alça de Henle. Então, quando o ADH ou arginina vasopressina se liga no seu receptor V2 específico, ele ativa a proteína G, que faz a superficialização dessas vesículas contendo essas aquaporinas. E aí, como é que essa água que está no intracelular consegue ir para o interstício? É através de outras duas aquaporinas, a aquaporina 3 e 4. Ou seja, nós temos 4 aquaporinas. A aquaporina 1 na via descendente da alça de Henle, a aquaporina 2 no lúmen tubular do ducto coletor, que é dependente, a sua expressão é dependente de ADH, ou da arginina vasopressina, e a aquaporina 3 e 4, que ficam na membrana basolateral das células do ducto coletor e são responsáveis pela passagem da água do meio intracelular para o meio intersticial. Aqui vocês estão vendo que é o receptor V2, né? Existe um outro receptor V1 de ADH, que é por um outro mecanismo, não é de adenilatociclase, é por um mecanismo de fosfatidil-inositol, e ele causa a vasoconstrição da arteríola eferente, lembra? Eu causando a vasoconstrição da arteríola eferente, eu aumento a pressão hidrostática capilar e, consequentemente, eu preservo ou aumento a taxa de filtração glomerular. E quando eu estava mostrando lá no começo aquela
figura da diferença osmótica ao longo do túbulo e da medula, eu falei, essa figura daqui é quando não tem o efeito do ADH, é porque o ADH tem um efeito muito variável na osmolaridade ao longo do túbulo. E é isso que essa figura está mostrando. Então, nós temos aqui ao longo do túbulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor e urina. A osmolaridade desse fluido, você vê que nós começamos com uma osmolaridade de 300, bem próximo à osmolaridade plasmática. Lembra que a absorção de sódio e água era feito de 1 para 1, vamos dizer assim, mantendo a sua osmolaridade. Entrando na alça de Henle, você vê que o ADH já tem um papel. Já tem um papel. Quando você, ou seja, a linha de cima é quando você tem muito ADH, a linha de baixo é quando você tem pouco ADH. E nós vemos que esse efeito do ADH tem uma influência na osmolaridade da alça de Henle, e nós vemos que o efeito do ADH, existe um efeito do ADH, um impacto do efeito do ADH no ducto coletor, tá vendo? Ele chega a uma variabilidade muito, muito grande. Por isso que, por conta disso que nós falamos, do seu efeito na expressão das aquaporinas do tipo 2 no túbulo renal. É isso. Eu sei que é muita coisa. Eu primeiro só queria agradecer vocês porque não é muito tranquilo dar fisiologia renal só mostrando figuras sem vídeos. Eu tinha falado para vocês que os vídeos não estavam muito bons. Mas a gente foi devagar, eu não sei se ficou coisa confusa, coisa muito clara. De referências bibliográficas, eu sugiro os livros de fisiologia, para você ler principalmente sobre essa parte de filtração glomerular, e formação da urina, tá ok? O restante eu acho que dá para ler lendo Guyton ou lendo Berne, principalmente o Guyton está muito bem feito. Eu acho que dá para você pegar e ler um Miller, ler um Baras, que você vai entender muito melhor. A didática nesses livros de anestesia não estão muito boas. Esse QR Code que eu deixei é uma série de vídeos de uns estudantes no YouTube que eles fazem as explicações, e essas explicações ele foi fazendo desenhando. Tá em inglês, dá para você botar a legenda automática do YouTube. Ele fala com muita calma. São vídeos longos, assim, bastante vídeos, mas consolida muito bem. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo, ainda mais nesse contexto de nós não estarmos presenciais, assim, não dá para desenhar, não dá para tirar dúvida na hora nem nada. Então eu recomendo dar uma escaneada nesse QR Code, ver um videozinho por dia. Isso é muito, muito importante. A minha impressão é o seguinte: quando a gente vai ler sobre fisiologia renal nos livros de anestesia, muitas das perguntas que eu tinha não foram respondidas. Eu tive que pegar em outros artigos. E, a minha impressão que tem assim era como se fosse o impacto anestésico no sistema nervoso central há 20 anos atrás. Não tinha a menor consideração sobre os impactos anestésicos, se vai causar prejuízo cognitivo, vai causar prejuízo cognitivo a longo prazo. E eu não sei porquê, mas essa pareceu a minha impressão, porque são capítulos muito curtos, que só falam da fisiologia básica, e aí você fica, tá, mas e aí, o que eu posso fazer na anestesia que eu otimizo essa função renal, que eu não prejudique essa função renal? Eu senti muita falta disso nos livros textos, assim, tem que ir para fora para conseguir ver. Mas para isso tem que ter uma base, entendeu? Então por isso que eu recomendo essas referências, e eu realmente acho que nesse contexto assim de não estamos em aula presencial, dá uma olhada nesses vídeos, tá ok? Eles estão bem acertadinhos, bem bons. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todos em coma. Todos em coma sem saber o que é direita e o que é esquerda. Umas aulas pesadas, né? É, mas não tinha muito para onde irmos. Mas é isso. Alguém quer perguntar algo? Você acha que acaba antes das 4, Gabriel? São 4h40, nossa. Ixi. Não é um tema muito fácil, né? Mas. E fisiologia pulmonar também não é um tema fácil, mas eu acho muito mais tranquilo de entender, de falar. Fisiologia renal é meio punk, cara. Não, fisiologia não é dureza.
E aí, pessoal, todos vivos aí? Alguma dúvida? Alguma queixa? Vocês são muito bonzinhos. Obrigado, obrigado. Beleza. Eu recomendo muito ver esses vídeos no YouTube, tá? Eles são muito bons mesmo. Vê o vídeo no YouTube, depois lê no Guyton